Arthur Fontes não estava acostumado a ouvir a palavra não. Aos 52 anos, ele havia construído o império farmacêutico a partir das cinzas da pequena farmácia do pai, usando uma mistura de genialidade, ambição e uma total ausência de escrúpulos. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez, e as pessoas eram peças que ele movia, promovia ou sacrificava sem um pingo de hesitação. Seus ternos eram cortados sob medida em Milão, seus sapatos vinham de Londres e seu relógio, um Patek Philippe, de edição limitada, valia mais do que o apartamento da maioria de seus funcionários. Ele não tinha amigos, tinha contatos. Não tinha hobbies, tinha investimentos. E não tinha uma família. Tinha Clara. Clara era o seu universo. Aos 12 anos, a menina era a única rachadura na armadura de titânio que Arthur vestia todos os dias. Ela tinha os olhos da mãe, Lúcia, que o câncer levou cedo demais, e a mesma fragilidade que fazia o coração de Arthur, um músculo que ele considerava puramente funcional, se contrair de um medo primitivo. E agora, essa fragilidade estava se quebrando. A doença rara no fígado, que os melhores médicos do país tratavam com coquetéis de medicamentos caríssimos desenvolvidos pela própria Fontes Pharma, havia decidido que era a hora do checkmate. Ele estava na suíte presidencial do Hospital Sírio-Libanês, um ambiente que mais parecia um hotel 5 estrelas do que uma unidade de saúde, quando o Dr. Almeida, o hepatologista mais renomado do Brasil, entrou com uma expressão que Arthur conhecia bem. Era a cara que os executivos faziam antes de anunciar um prejuízo bilionário. Era a cara da derrota. Não há mais nada que a medicina convencional possa fazer por ela, Arthur. A voz do médico era baixa, quase um pedido de desculpas. O fígado dela entrou em falência total. As toxinas estão se acumulando. Em 48, talvez 72 horas, ele não precisou terminar a frase. Arthur sentiu o ar rarefeito do quarto de hospital ficar pesado, denso. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se encurralado, impotente. O dinheiro que sempre fora sua arma, sua solução para tudo, agora era apenas papel inútil. Isso não é uma resposta, ele rosnou, a voz baixa e perigosa que fazia diretores tremerem. Encontre uma resposta, eu pago o que for. Dr. Almeida hesitou. Ele sabia que Arthur Fontes não era um homem que aceitava a inevitabilidade da morte. Existe uma possibilidade, uma chance em 1 milhão, talvez menos. Fale. Uma técnica cirúrgica e experimental, extremamente radical, envolve um transplante parcial heterotópico com revascularização auxiliar. É complexa, perigosa, e a maioria da comunidade médica a considera impraticável. Alguém já fez isso antes? Com o sucesso, Arthur se agarrou àquelas palavras como um náufrago a um pedaço de madeira. Uma vez. Apenas uma vez no mundo, disse o médico consultando seu tablet. Um cirurgião brasileiro. Um gênio, diziam. Ele realizou o procedimento há 8 anos, em um caso considerado terminal. A paciente sobreviveu. Mas o quê? Onde ele está? Traga-o para cá, agora. Dr. Almeida balançou a cabeça lentamente. Esse é o problema, Arthur. Ninguém sabe onde ele está. O nome dele era Elias Mendes. Doutor Elias Mendes. Ele era a maior promessa da cirurgia de transplantes da sua geração. Mas a carreira dele acabou há 6 anos. Um escândalo. Que escândalo? Arthur perguntou, a impaciência corroendo a sua voz. Ele não se importava com a reputação de um médico, importava-se com os resultados. Ele foi acusado de negligência. A morte de um paciente de alto perfil, um político. A família processou o hospital. A mídia o destruiu. Ele perdeu a licença, a credibilidade, simplesmente desapareceu. Virou um fantasma. Arthur se levantou, o corpo vibrando com uma energia furiosa. Fantasmas não existem quando se tem dinheiro suficiente. Eu quero esse homem. Eu quero o Dr. Elias Mendes na sala de cirurgia da minha filha em 24 horas.
Encontrem-no. A ordem ecoou na suíte. Em minutos, seu exército particular de advogados, assistentes e investigadores particulares foi acionado. A caçada ao cirurgião fantasma havia começado. Arthur passou as horas seguintes no telefone, movendo suas peças, oferecendo recompensas, pressionando contatos. O hospital virou seu quartel-general. Ele andava pelos corredores polidos como um general em véspera de batalha, o celular colado à orelha, ignorando a dor silenciosa das outras famílias que passavam por ele. Foi em uma dessas idas e vindas que ele esbarrou em alguém. Um carrinho de limpeza, guiado por um homem de uniforme cinza, cruzou seu caminho. O impacto fez com que os documentos que Arthur segurava caíssem no chão. "Olhe por onde anda, seu inútil!" Arthur gritou, sem nem olhar para o rosto do homem. A fúria e o desespero precisavam de um alvo, e o faxineiro era o alvo perfeito. O homem não respondeu. Apenas se abaixou, o rosto coberto por uma sombra, e começou a juntar os papéis com uma calma que irritou Arthur ainda mais. Tinha uns 40 e poucos anos, uma barba por fazer e um olhar que parecia carregar o peso de todas as tragédias do mundo. Quando lhe devolveu os papéis, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Arthur viu ali uma tristeza antiga, uma resignação que ele desprezava. Era o olhar de um perdedor, de alguém que a vida havia esmagado. "Saia da minha frente!" Arthur grosnou, pegando os papéis e continuando seu caminho, já esquecido do incidente. As horas se arrastavam. As notícias que chegavam eram desanimadoras. O Dr. Elias Mendes parecia ter sido engolido pela terra. Seus antigos colegas se recusavam a falar, temendo represálias. Os registros médicos haviam sumido. O endereço antigo estava abandonado. Era como se ele tivesse deliberadamente apagado sua existência. O prazo do Dr. Almeida se aproximava como uma guilhotina. Clara piorava a cada hora. Os bips dos monitores pareciam uma contagem regressiva para o fim. Arthur, o homem que controlava um império, não conseguia controlar os ponteiros de um relógio. No final da noite, exausto e pela primeira vez na vida sentindo o gosto amargo da derrota, Arthur estava do lado de fora da UTI olhando para a filha através do vidro. Clara dormia, pálida, frágil, um anjo de porcelana prestes a se quebrar. Ele sentiu uma dor que nenhuma perda de contrato jamais lhe causara. Era a dor da impotência absoluta. Foi quando ele o viu novamente. O mesmo faxineiro de mais cedo, limpando o chão do corredor com movimentos lentos e metódicos. O homem passou o esfregão perto dos sapatos caros de Arthur, depois parou e olhou por um instante para dentro da UTI, para Clara. A expressão em seu rosto não era de curiosidade, era de reconhecimento, de uma empatia profunda e dolorosa. Aquilo enfureceu Arthur. O que um homem como aquele, um ninguém, um fracassado, poderia entender de sua dor? "O que está olhando, Arthur?" disse Arthur, a voz cheia de um veneno que nem ele sabia que possuía. "Continue seu trabalho. Pessoas como você não entendem o que é uma dor de verdade. Vá limpar a sua miséria em outro lugar." O faxineiro não se encolheu, não abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele se endireitou e olhou diretamente nos olhos de Arthur. O cansaço em seu olhar ainda estava lá, mas por baixo dele havia uma chama de intensidade. A autoridade de alguém que conhecia a dor de perto demais. Ele olhou para Clara, deitada na cama, depois de volta para Arthur, que estava pronto para humilhá-lo ainda mais. Então, o homem abriu a boca e disse algo que não apenas quebrou o silêncio do corredor, mas estilhaçou o universo de Arthur Fontes em 1.000.000 de pedaços. "A condição dela é crítica, mas não sem esperança", disse o faxineiro, a voz baixa, mas com a precisão de um bisturi. "A anastomose portocava com enxerto da veia safena é a única saída, mas a incisão não pode ser a padrão. Tem que ser subcostal bilateral para evitar a compressão do ducto biliar. Se não fizerem isso nas próximas 12 horas, o fluxo sanguíneo hepático dela entrará em colapso. Eu sei, porque fui eu quem criou essa técnica." O mundo de Arthur Fontes, um universo construído sobre a certeza inabalável de que tudo e todos tinham um preço, implodiu naquele corredor de hospital. As palavras do faxineiro não foram apenas um choque,
foram uma fratura exposta na realidade dele. A precisão técnica, a terminologia cirúrgica complexa, aquilo não era a bravata de um louco. Era a linguagem de um mestre. Arthur recuou um passo, o corpo tremendo, não de raiva, mas de um pavor gelado que ele nunca sentira antes. Olhou para o homem à sua frente e, pela primeira vez, viu além do uniforme cinza e do cansaço. Viu a autoridade quieta, a inteligência afiada que brilhava por trás daqueles olhos tristes. Viu o doutor Elias Mendes. Você, Arthur gaguejou, a voz falhando. É impossível. A biologia dela não acha, respondeu Elias, seu tom tão calmo quanto o de um médico explicando um diagnóstico. O relógio está a contar. Cada minuto que o fígado dela passa sem fluxo sanguíneo adequado, aumenta o risco de necrose isquémica irreversível. Mesmo que a cirurgia seja um sucesso, os danos podem ser permanentes. Cada palavra era um golpe. Elias não falava como um homem que queria algo, falava como um homem que detinha todo o poder. Um poder que o dinheiro de Arthur não podia comprar. O conhecimento para salvar Clara. O que você quer? Arthur perguntou, a voz voltando ao seu tom habitual de comando, o único que conhecia. Dinheiro? Eu dou-lhe o que quiser. 1 milhão, 5, 10 milhões. Diga o seu preço. Um sorriso amargo, quase imperceptível, tocou os lábios de Elias. Preço? Repetiu ele, como se a palavra fosse uma piada de mau gosto. Você ainda não entendeu, pois não, Sr. Fontes. Algumas coisas não têm preço. A minha carreira tinha um. A minha reputação tinha um. A minha vida, essa foi destruída de graça. O Dr. Almeida, que havia se aproximado ao ouvir a comoção, parou de repente, o queixo caído ao reconhecer o homem no uniforme de faxineiro. Elias! Meu Deus! É você? Olá, Roberto, disse Elias, sem desviar os olhos de Arthur. Parece que o mundo é de facto muito pequeno. Ignorando o hepatologista chocado, Elias voltou-se para Arthur. Você quer que eu salve a sua filha, a menina que dorme naquela cama, alheia ao facto de que o pai dela é o arquiteto da minha ruína? A acusação pairou no ar, densa e venenosa. Arthur sentiu sangue fugir-lhe do rosto. Não sei do que está a falar. Sabe sim, disse Elias, a calma em sua voz tornar cada palavra mais cortante. Você lembra-se do senador Matos, o político que morreu na minha mesa de cirurgia há 6 anos? Aquele que a sua empresa farmacêutica usava como garoto propaganda? As memórias vieram como um flash. O senador Matos, um homem poderoso, pilar da campanha de marketing de um novo anticoagulante da Fontes Pharma. A morte súbita, o escândalo. Foi uma complicação cirúrgica, disse Arthur, a negação automática. A autópsia aprovou. Você foi negligente. A autópsia foi uma farsa, Elias rebateu. Uma farsa que a sua empresa pagou para encobrir a verdade. O senador Matos não morreu por minha causa. Ele morreu porque o seu novo medicamento revolucionário, o Hemoblock, causou uma coagulação intravascular disseminada. Ele sangrou até a morte por dentro, e não havia nada que eu pudesse fazer para o parar. Arthur tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele sabia que Elias estava dizendo a verdade. Lembrava-se das reuniões de emergência, dos advogados abafando o caso, dos milhões pagos a peritos para ajustar os relatórios. Proteger a empresa, o preço das ações, um império. Esse era o único objetivo. Eu tentei avisar, continuou Elias, a voz carregada com o peso de 6 anos de injustiça. Eu disse aos administradores do hospital que a hemorragia era atípica, que era uma reação ao medicamento. Mas eles já tinham recebido o seu telefonema, não é? A Fontes Pharma era a maior doadora do hospital. Era mais fácil sacrificar a carreira de um cirurgião do que o lançamento de um produto bilionário. Ele deu um passo à frente e, pela primeira vez, Arthur viu a fúria ardendo sob a superfície calma. Você não apenas me destruiu, Sr. Fontes. Você tirou-me tudo. Perdi a minha licença, a minha casa, a minha família. A minha esposa não aguentou a humilhação e foi embora. O meu filho olha para mim como se eu fosse um fracassado. Passei os últimos 6 anos limpando o chão de hospitais, vendo outros médicos fazerem o trabalho que eu nasci para fazer, assombrado pelo fantasma de um homem que eu não matei. Ele olhou novamente para a UTI onde Clara estava deitada.
E agora, o universo, na sua ironia cruel, coloca a vida da sua filha nas minhas mãos. As mesmas mãos que você acusou de serem negligentes. Arthur estava desarmado. Todas as suas defesas, toda a sua arrogância haviam se desintegrado. Ele estava nu, exposto como o monstro que realmente era. Por favor, ele sussurrou, a palavra estranha e dolorosa em sua boca. A minha filha, ela não tem culpa. Ela é só uma criança. Nenhuma criança tem culpa dos pecados dos pais, concordou Elias. Mas a justiça, Sr. Fontes, a justiça tem uma memória longa. E a minha clama por ser ouvida há 6 anos. Eu faço qualquer coisa, disse Arthur, o desespero despindo de todo o orgulho. Dou-lhe metade da minha empresa. Dou-lhe tudo, apenas salve-a. Elias balançou a cabeça lentamente. Não com desprezo, mas com uma tristeza profunda. Você ainda não percebeu. O seu dinheiro é a doença, não a cura. Foi o seu dinheiro que comprou o silêncio, que destruiu a minha vida, que quase matou aquele senador. O seu dinheiro é veneno. Ele olhou para o relógio na parede do corredor. O mesmo relógio que, para Arthur, contava os últimos momentos de Clara. A sua filha tem, na melhor das hipóteses, 18 horas. A cirurgia leva no mínimo 10. A preparação mais 2. Não temos tempo para jogos. Então o que você quer? Gritou Arthur, a voz quebrada pela agonia. Se não é dinheiro, o que é? Elias olhou-o nos olhos, e a intensidade do seu olhar fez Arthur recuar. Eu quero a verdade. Quero que o mundo saiba o que realmente aconteceu há 6 anos. Quero o meu nome limpo. Quero que a Fontes Pharma admita que o Hemoblock era uma droga perigosa que foi lançada no mercado de forma irresponsável. Isso é impossível, gaguejou Arthur. Isso destruiria a empresa, as ações, a reputação. Exatamente. É a sua empresa ou a sua filha. O seu império construído sobre mentiras ou a vida da única pessoa que você realmente ama. Você tem o poder de mover peças, Sr. Fontes. Use-o. Convoque uma conferência de imprensa. Conte ao mundo a verdade. O dilema era monstruoso, impensável. Confessar significaria a ruína total. Prisão, processos judiciais bilionários, o colapso de tudo que ele construiu. Seria o fim de Arthur Fontes. Você não pode me pedir isso, ele implorou. Eu não estou a pedir. Estou a dar-lhe uma escolha, corrigiu Elias. A mesma escolha que você me deu há 6 anos. A minha vida ou a sua conveniência. Agora é a vida da sua filha ou o seu império. Elias virou-se e começou a caminhar pelo corredor, de volta à escuridão da sua vida anônima. Onde você vai? Arthur gritou, o pânico tomando conta dele. Voltar ao meu trabalho. O chão do 3º andar não se vai limpar sozinho. Elias parou e olhou por sobre o ombro. Você tem o meu número. Quando estiver pronto para contar a verdade ao mundo, me ligue. Mas não demore. O relógio da sua filha está a contar mais rápido que o seu. As 12 horas seguintes foram para Arthur Fontes uma descida ao inferno. Não um inferno metafórico de poetas e padres, mas um inferno real, clínico, medido pelos bips cada vez mais erráticos dos monitores que mantinham sua filha viva. O império que ele construiu, tijolo por tijolo de mentiras e ambição, agora era uma jaula dourada. Ele estava preso entre a ruína e o luto. A sua primeira reação, como sempre, foi a de um predador encurralado: atacar. Voltou para a suíte do hospital, que agora parecia um bunker de guerra, e acionou seu exército. Eu quero tudo sobre o Hemoblock. Ele latiu para seu chefe de pesquisa pelo telefone. Todos os relatórios, os testes clínicos, os memorandos internos. E quero todos os advogados aqui, em 20 minutos. Ele tentava encontrar uma brecha, uma falha na história de Elias, uma narrativa alternativa que pudesse usar para negociar, para intimidar. Talvez o medicamento não fosse tão perigoso. Talvez a culpa de Elias, embora fabricada, tivesse alguma base.
mas os documentos que chegavam em seu tablet contavam uma história inequívoca. Os relatórios internos, aqueles que nunca viram a luz do dia, mostravam que a Fontes Pharma sabia dos riscos de coagulação. Sabia e escolheu ignorá-los em nome de um lançamento bilionário. Seus advogados, homens de ternos caros e moral flexível, chegaram com expressões sombrias. Arthur, se isto vier a público, começou o Dr. Sampaio, o líder da equipe jurídica. Não estamos a falar de multas. Estamos a falar de fraude, homicídio culposo, obstrução de justiça. É o fim da empresa e, para si, provavelmente a prisão. Então encontrem outra solução! Gritou Arthur, atirando um copo de cristal contra a parede, onde se estilhaçou em 1000 pedaços inúteis, assim como sua fortuna. Encontrem outro cirurgião! Vasculhem o mundo! Ofereçam o que for preciso! Mais telefonemas, mais becos sem saída. A comunidade médica internacional era unânime. A técnica de Elias Mendes era uma anomalia, uma obra de arte cirúrgica que ninguém mais se atrevia a replicar. Ele era, de fato, a única esperança de Clara. Desesperado, Arthur tentou uma última tática, a pressão indireta. Enviou um advogado júnior para abordar Elias no corredor durante sua pausa, oferecendo-lhe um envelope com a escritura de um apartamento de luxo e um cheque com tantos zeros que parecia um erro de impressão. Elias nem sequer olhou para o papel, apenas disse ao jovem advogado: "Diga ao seu chefe que a alma não aceita suborno", e voltou a empurrar seu carrinho de limpeza. A cada porta que se fechava, o pânico de Arthur crescia. Ele era um rei deposto, despojado de todas as suas armas. O seu poder, o seu dinheiro, a sua influência, nada daquilo penetrava a armadura de integridade ferida de Elias Mendes. No meio da tarde, a crise se aprofundou. Os monitores de Clara apitaram de forma estridente. Uma convulsão. Médicos e enfermeiros correram para a UTI. Arthur ficou do lado de fora, as mãos pressionadas contra o vidro frio, observando a equipe lutar para estabilizar sua filha. Viu o corpo pequeno de Clara tremer, a fragilidade dela exposta sobre as luzes cruas do hospital. Naquele instante, a imagem do CEO implacável se dissolveu. Ele não era mais Arthur Fontes, o titã da indústria farmacêutica. Era apenas um pai, aterrorizado, assistindo a vida de sua filha esvair-se. Uma memória o atingiu com a força de um soco. Clara, com 5 anos, no jardim da casa antiga. Ela havia caído e ralado o joelho. Ele, atrasado para uma reunião, pegou-a ao colo, irritado com o choro. "Não seja fraca, Clara! Fontes não choram!" ele disse. Lúcia, sua falecida esposa, tirou a menina de seus braços e olhou para ele com uma decepção que o assombra até hoje. "O seu maior medo, Arthur", ela disse-lhe naquela tarde, "é que ela se torne como você. O meu é que ela nunca conheça o homem bom que você era antes de o dinheiro o devorar." As palavras de Lúcia ecoaram na sua mente. O que ele estava a tentar salvar? Uma herdeira para o seu império vazio ou a última centelha de bondade que restava em sua vida? A convulsão passou. Clara estava estável, mas mais fraca. O Dr. Almeida o encontrou no corredor. "Arthur, o tempo dela está a se esgotar-se. A crise de agora acelerou tudo. Ela não tem 18 horas. Talvez tenha 10. A sentença final. Não havia mais tempo para estratégias, para advogados, para negações. Havia apenas uma escolha. Ele pediu ao seu assistente o endereço de Elias Mendes. A informação veio minutos depois, e o contraste era brutal. Enquanto Arthur vivia numa fortaleza no Morumbi, Elias morava num pequeno apartamento num prédio sem elevador na freguesia do Ó, um bairro operário na zona norte de São Paulo. Arthur dirigiu até lá sozinho. Cada quilômetro que o afastava dos bairros nobres era uma viagem para dentro de si mesmo, para a vida que lhe havia destruído. Estacionou seu Mercedes entre carros populares e subiu os lances de escada que cheiravam a mofo e a vidas difíceis. A porta do apartamento de Elias era simples, a tinta descascada. Arthur hesitou, a mão erguida para bater. Era o gesto mais difícil de sua vida. Finalmente, bateu.
Elias abriu a porta. Ele não usava o uniforme do hospital, mas uma camiseta simples e calças de moletom. O apartamento era minúsculo, quase monástico. Uma cama, uma mesa com um prato de comida pela metade e prateleiras cheias de livros de medicina. Na parede, uma única foto. Um menino sorridente e uma mulher bonita. A família que Arthur havia despedaçado. Decidiu? Perguntou Elias, sem o convidar a entrar. Arthur olhou para o interior daquele apartamento, para a vida reduzida ao essencial, e sentiu o peso de sua própria opulência vazia. Ainda não sei como, disse ele a voz quebrada. Contar a verdade vai destruir tudo. Já está tudo destruído, corrigiu Elias sem emoção. Você só tem andado pelos escombros, fingindo que o palácio ainda está de pé. A sua filha não tem tempo para suas ilusões. E o seu filho? Arthur perguntou, apontando para a foto na parede. O que ele pensará de mim se eu confessar? Será o filho de um criminoso. Ele já é o filho de um cirurgião desonrado, respondeu Elias. A diferença é que ele saberá que o pai dele foi uma vítima, não um vilão. A verdade, Sr. Fontes, liberta, mesmo quando dói. A mentira aprisiona. Você vive nela há 6 anos. Está a gostar da vista? Arthur finalmente olhou nos olhos de Elias e não viu um inimigo. Viu um homem que, como ele, amava o filho acima de tudo. Viu um homem cuja única exigência era a justiça que lhe fora roubada. A conferência de imprensa é amanhã, às 8 da manhã. Se você não estiver lá diante das câmeras a contar ao mundo o que a Fontes Pharma fez, não haverá cirurgia. Eu não vou salvar a sua filha para que ela herde um império construído sobre a minha desgraça. Ele começou a fechar a porta. Espere, implorou Arthur. Elias parou, a porta entreaberta. O tempo está a passar, Arthur. Para Clara, para si, para todos nós. Tic-tac. A porta fechou-se suavemente, deixando Arthur sozinho no corredor escuro com o som do relógio da sua filha a ecoar em sua cabeça. O império ou a filha? A mentira ou a verdade? A danação ou a redenção? A escolha tinha que ser feita, e ele sabia que qualquer que fosse, sua vida, como a conhecia, havia acabado. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Arthur Fontes. Cada tic-tac do relógio na parede da suíte hospitalar era um eco do som que vinha da UTI, o som do coração de sua filha a lutar. O luxo ao seu redor, os lençóis de algodão egípcio, a água mineral importada, a vista panorâmica de uma São Paulo adormecida, nunca pareceu tão obsceno, tão irrelevante. Ele era um rei no seu castelo de vidro, a observar o seu único tesouro a ser levado pela maré. A escolha que Elias lhe dera não era uma escolha, era uma execução. De um lado, a morte de Clara. Do outro, a morte de tudo o que ele era. A Fontes Pharma não era apenas uma empresa, era a sua identidade, o seu legado. O monumento de granito que ele construiu sobre a pequena farmácia do seu pai. Confessar não era apenas admitir um crime, era admitir que toda a sua vida fora uma fraude. Era admitir para o mundo, e pior, para si mesmo, que as palavras de Lúcia estavam certas, o dinheiro o tinha devorado. Por volta das 3 da manhã, ele começou a fazer telefonemas. A sua voz era estranhamente calma, desprovida de emoção. A voz de um homem que já tinha atravessado o Rubicão e estava apenas a executar os movimentos finais. Sampaio, disse ele ao seu advogado-chefe, quero que você prepare o auditório do hospital para uma declaração à imprensa. Às 8 da manhã, em ponto, sem atrasos. Uma declaração? Sobre o que, Arthur? Sobre o estado de saúde da Clara? Sobre o estado de saúde da minha empresa, respondeu Arthur e desligou. A chamada seguinte foi para sua chefe de relações públicas. Marcela, convoque toda a imprensa, nacional e internacional. Quero todos lá. Diga que é um anúncio que irá redefinir o futuro da indústria farmacêutica no Brasil.
As suas ordens eram deliberadamente ambíguas, deixando a sua equipe no escuro, a especular se ele anunciaria uma fusão, uma nova droga milagrosa ou talvez uma doação maciça em nome de Clara. Ninguém, no seu círculo de bajuladores, poderia sequer conceber a verdade. Com os preparativos em andamento, Arthur caminhou até a UTI. Desta vez ele pediu para entrar. Vestiu o avental estéreo sobre o seu terno de R$100.000 e sentou-se na cadeira ao lado da cama de Clara. O som dos monitores era uma sinfonia de fragilidade. Ele pegou a mão pequena e fria da sua filha. Estava pálida, quase translúcida. Princesa, ele sussurrou, a voz embargada pela primeira vez naquela noite. O pai cometeu muitos erros. Tantos erros. Ele falou com ela durante quase uma hora, uma confissão que nenhum padre ou advogado jamais ouviria. Contou-lhe como ele e a mãe dela se conheceram, como ele era um homem diferente, cheio de sonhos que não envolviam balanços financeiros. Contou-lhe como o medo de ser pobre, o medo de falhar, o transformou num monstro faminto por mais. Sua mãe tentou avisar-me, disse ele, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Ela disse que eu estava a construir um castelo sem alma. E eu ri-me. Eu disse-lhe que a alma não paga as contas. Que tolo arrogante eu fui. O castelo está a desmoronar, minha filha. E a única coisa que importa, a única coisa que sempre importou, está aqui, nesta cama. Ele beijou a testa dela, um gesto de uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre. O pai vai consertar as coisas, mesmo que isso me custe tudo. Você vai viver, Clara. Você vai viver a vida que eu não tive a coragem de viver. Às 7h45 da manhã, o auditório do hospital era um caos. Dezenas de jornalistas, câmeras de televisão, analistas financeiros, todos se acotovelavam, a especular sobre um anúncio bombástico. Os executivos e advogados da Fontes Pharma estavam na primeira fila, os rostos pálidos, uma mistura de nervosismo e expectativa. No fundo da sala, encostado a uma parede, quase invisível na sua simplicidade, estava Elias Mendes. Ele não usava o uniforme de faxineiro, mas uma roupa simples. Estava ali não como um acusador, mas como uma testemunha silenciosa do momento final da escolha de Arthur. Pontualmente às 8 da manhã, Arthur Fontes caminhou até o pódio. Ele não parecia um CEO poderoso, parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos numa única noite. Os flashes das câmeras explodiram, mas ele não piscou. Olhou para a multidão, para as lentes que iriam transmitir a sua queda para o mundo e respirou fundo. Ele não começou com desculpas ou jargões corporativos. Começou com a verdade, nua e brutal. Bom dia. Chamei-vos aqui hoje para fazer uma confissão, disse ele, a sua voz firme a ecoar pelo auditório silencioso. Há 6 anos, a minha empresa, a Fontes Pharma, para proteger seus lucros e o lançamento de um novo medicamento, encobriu a verdade sobre a morte de um paciente sob seus cuidados. Essa decisão custou a vida do senador Alberto Matos e destruiu a carreira e a vida de um médico brilhante e inocente, o Dr. Elias Mendes. O auditório explodiu. Um maremoto de vozes, gritos, perguntas. Os seus advogados levaram as mãos à cabeça. A sua chefe de relações públicas parecia que ia desmaiar. Arthur ergueu a mão, pedindo silêncio. O Dr. Mendes foi falsamente acusado de negligência para esconder o fato de que o nosso medicamento, o Hemoblock, possuía efeitos secundários fatais, que a nossa empresa conhecia e optou por ignorar. Fomos nós, a Fontes Pharma, sob o meu comando, que manipulamos relatórios, subornamos peritos e usamos o nosso poder para silenciar a verdade e sacrificar um homem bom no altar da ganância. Ele continuou, detalhando toda a conspiração, sem poupar a si mesmo ou a sua empresa.
Falou dos relatórios falsificados, dos pagamentos, da perseguição implacável a Elias. A cada palavra, as ações da Fontes Pharma despencavam em tempo real nos mercados globais. O seu império estava a ruir, transmitido ao vivo. Estou a demitir-me do cargo de CEO com efeito imediato e irei cooperar plenamente com as autoridades para garantir que a justiça, que foi negada por tanto tempo, seja finalmente feita. Eu assumo total responsabilidade pelos meus atos. Ele terminou o seu discurso. O caos na sala era total. Repórteres gritavam, a sua equipe estava em estado de choque. Mas Arthur não olhava para eles. Os seus olhos procuraram o fundo da sala e encontraram os de Elias. Não havia triunfo no olhar de Elias, apenas uma profunda e solene tristeza. O preço da justiça era sempre alto. Arthur desceu do pódio, ignorando a multidão, e caminhou diretamente para Elias. Os dois homens pararam um em frente ao outro, o bilionário caído e o médico redimido. Não precisaram de palavras. "Prepare a sala de cirurgia", disse Elias, a sua voz calma e urgente no meio do pandemônio. "Temos uma vida para salvar." Enquanto o mundo exterior devorava a carcaça do Império Fontes, com as notícias da confissão de Arthur a espalharem-se como um vírus pelos mercados financeiros globais, um universo paralelo de calma e foco absoluto tomava forma no 6º andar do Hospital Sírio-Libanês. A transição foi surreal. No minuto, Arthur estava no centro de um furacão midiático. No seguinte, estava sendo empurrado para o lado por enfermeiros que corriam a preparar a sala de cirurgia mais avançada do hospital. Elias Mendes despiu-se do seu disfarce de homem quebrado, juntamente com as roupas simples que vestia. Ao entrar na área de preparação cirúrgica, algo mudou nele. A postura curvada endireitou-se. O olhar cansado foi substituído por uma concentração de laser. As suas mãos, que antes empurravam um carrinho de limpeza, agora lavavam-se num ritual metódico e preciso. Um balé de dedos e antebraços que a memória muscular de milhares de cirurgias executava na perfeição. A equipe cirúrgica, reunida à pressa, observava-o com um misto de assombro e incredulidade. Eram os melhores do país, cirurgiões e anestesistas que conheciam a lenda do Dr. Elias Mendes, mas que também conheciam a história da sua queda. Vê-lo ali, a assumir o comando como se nunca tivesse saído, era como testemunhar uma ressurreição. "Dr. Almeida, quero que você me auxilie", disse Elias, a sua voz calma, mas inquestionável. "Preciso dos últimos exames de coagulação e da contagem de plaquetas da Clara. Na tela, quero as imagens do ultrassom Doppler hepático. Anestesista, o protocolo de indução será lento. A instabilidade hemodinâmica dela é a nossa maior preocupação." Ele não era mais o faxineiro, era o maestro. E aquela sala de cirurgia era a sua orquestra. Arthur foi relegado para a sala de espera da UTI, um purgatório bege com cadeiras desconfortáveis e revistas velhas. O seu celular vibrava incessantemente com chamadas de advogados, membros do conselho, investidores em pânico. Ele silenciou e atirou-o para o fundo da sua pasta. Nada daquilo importava mais. O seu mundo, antes do tamanho do globo terrestre, tinha encolhido para o tamanho de uma pequena luz vermelha por cima da porta da sala de cirurgia que dizia "em cirurgia". As horas passavam com uma lentidão torturante. 2 horas, 4, 6. A única companhia de Arthur era o silêncio e o reflexo do homem quebrado que o encarava do vidro escuro da janela. Um homem que tinha perdido um império de 20 mil milhões de reais numa declaração de 5 minutos. Ele via as manchetes nos ecrãs de televisão da sala de espera. Escândalo na Fontes Pharma. CEO confessa fraude. Mercado em choque. Ele sentia os olhares curiosos de outras famílias na sala de espera que o reconheciam e cochichavam. Mas pela primeira vez na vida, a opinião do mundo era apenas ruído de fundo. Por volta da 7ª hora de cirurgia, o Dr. Almeida saiu da sala. A sua expressão era grave. "Arthur, tivemos uma complicação." Arthur parou.
O que aconteceu? A veia porta dela estava mais comprometida do que os exames mostravam. A pressão caiu drasticamente durante o enxerto. Perdemos o pulso dela por 30 segundos. Arthur sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. E ela? Elias conseguiu reanimá-la. Continuou Almeida, a admiração na sua voz inconfundível. Ele fez algo que eu nunca vi em 30 anos de carreira. Uma manobra manual para restaurar o fluxo sanguíneo enquanto a equipe de anestesia a estabilizava. Foi inacreditável. Ele é um artista, Arthur. Um verdadeiro mestre. O médico hesitou. Mas ela ainda não está fora de perigo. As próximas horas são críticas. Arthur apenas assentiu, incapaz de formar palavras. O homem que ele destruiu estava, naquele exato momento, a lutar uma batalha de vida ou morte dentro do corpo da sua filha, usando uma genialidade que ele mesmo tentara apagar do mundo. Uma enfermeira aproximou-se com um copo de café. O senhor precisa de comer alguma coisa, Sr. Fontes. O antigo Arthur tê-la-ia ignorado, mas o homem que estava ali olhou para o crachá dela. Obrigado, Lúcia, disse ele, a sua voz rouca. A senhora tem filhos? A enfermeira, surpreendida pela pergunta pessoal, sorriu timidamente. Tenho 2, um menino e uma menina. Dê-lhes um abraço bem apertado por mim esta noite, disse Arthur. Diga-lhes que o pai deles os ama. Às vezes, esquecemos-nos de dizer as coisas que mais importam. Finalmente, após quase 12 horas, a luz vermelha por cima da porta apagou-se. A porta abriu-se e Elias Mendes saiu. Estava exausto, as costas curvadas pelo cansaço. A máscara cirúrgica marcar-lhe o rosto. Parecia um soldado a regressar de uma guerra longa e sangrenta. Arthur levantou-se, o corpo inteiro a tremer. Elias caminhou lentamente até ele. Tirou a touca, passando a mão pelo cabelo suado. A cirurgia foi um sucesso, disse ele, a sua voz clínica, mas com um traço de emoção exausta. O novo enxerto está funcionando, a pressão está estável, removemos 90% do fígado comprometido, o restante deve regenerar-se. Ele fez uma pausa, olhando Arthur nos olhos. Ela é uma lutadora, como a mãe. Arthur desabou na cadeira. O alívio a atingi-lo como a força de uma onda, e começou a chorar. Não eram as lágrimas silenciosas da noite anterior, mas soluços profundos, descontrolados, de um homem que tinha sido levado ao limite absoluto da sua existência e trazido de volta. Elias, Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Não sei como posso... Ele pegou na sua pasta, tirou um talão de cheques. O que resta da minha fortuna é seu. Tudo. Elias ergueu a mão, parando-o. Eu já recebi o meu pagamento, Arthur, disse ele suavemente. Mas a justiça foi o meu pagamento. A verdade foi a minha recompensa, disse Elias. Ele olhou na direção da UTI, onde Clara estava a ser transferida para a recuperação. Salvar a vida dela? Isso foi a minha redenção. Ele virou-se para Arthur e, pela primeira vez, não havia acusação no seu olhar, apenas um conselho cansado, de homem para homem. Eu perdi a minha família por causa do que você fez. Não cometa o mesmo erro. Você perdeu um império hoje, mas ganhou uma segunda chance de ser pai. Vá ser o pai que a Clara merece. Elias virou-se e começou a afastar-se pelo corredor, não como um cirurgião-chefe, mas novamente como um homem simples, que só queria paz. Arthur observou-o a ir, o homem que ele humilhou, destruiu, e que, no fim, salvou tudo o que realmente importava. Ele sabia que a polícia e os procuradores estariam à sua espera. Sabia que os anos seguintes seriam passados em tribunais e, muito provavelmente, numa cela de prisão. O seu mundo de luxo e poder tinha acabado para sempre. Mas enquanto ele caminhava em direção ao quarto de recuperação para ver a sua filha, sentia-se mais leve do que em toda a sua vida. Ele tinha perdido tudo, mas no processo tinha encontrado a sua alma. E isso, ele agora entendia, era o único legado que valia a pena deixar.
3 anos depois, a sala de audiências do Fórum Criminal estava quase vazia. Não havia o enxame de repórteres nem os analistas de mercado que um dia se alimentaram da queda de Arthur Fontes. Havia apenas a formalidade silenciosa da justiça a seguir o seu curso. Arthur, mais magro, com alguns fios de cabelo a mais nos cabelos e vestindo um terno simples, comprado em loja de departamento, ouviu a sentença do juiz com uma serenidade que surpreendeu os poucos presentes. Considerando a total cooperação do réu, a sua confissão plena e o seu papel fundamental no desmantelamento de uma fraude corporativa, a sentença é de 4 anos em regime semiaberto, declarou o juiz. 4 anos. Uma pechincha, considerando a magnitude dos crimes. Mas a sua verdadeira punição e a sua verdadeira libertação já tinham ocorrido há muito tempo. Ao sair do tribunal, não havia um Mercedes com motorista à sua espera. Havia uma jovem de 15 anos, vibrante e saudável, com os mesmos olhos de Lúcia, a segurar um livro e a sorrir. "Correu tudo bem, pai?" perguntou Clara, a sua voz clara e sem qualquer vestígio da fragilidade de antes. "Correu tudo bem, princesa", respondeu Arthur, pegando na mão dela. Juntos, caminharam até o ponto de autocarro. A antiga Fontes Pharma, agora sob nova administração e com um novo nome, pagara indenizações bilionárias. O império de Arthur fora reduzido a um pequeno fundo que mal dava para pagar o aluguel do modesto apartamento de 2 quartos onde ele e Clara viviam. Ele perdera tudo, exceto ela. E, de alguma forma, nunca se sentira tão rico. Nos fins de semana, o seu trabalho comunitário, parte da sua sentença, era cumprido num lugar que ele mesmo escolhera. Uma pequena clínica vibrante e barulhenta na freguesia do Ó, que oferecia cuidados médicos de excelência a quem não podia pagar. A clínica Dr. Elias Mendes. Elias não voltou para o Sírio-Libanês. Recusou as ofertas de diretorias, os convites para palestras internacionais, a fama que a sua história lhe trouxera. Em vez disso, usou o dinheiro de um acordo que fez com o hospital, um acordo silencioso, mas substancial, para compensar os anos de injustiça, para construir algo que importava. A sua clínica era sua obra-prima, muito mais do que a cirurgia que o tornara famoso. O seu filho, agora um estudante de medicina, trabalhava com ele nas férias. O orgulho nos seus olhos a apagar as memórias de um pai que ele um dia pensou ser um fracassado. Num sábado ensolarado de setembro, Arthur estava a organizar o estoque de medicamentos doados na farmácia da clínica. Era um trabalho mundano, repetitivo, o tipo de tarefa que ele antes pagaria a 10 pessoas para fazer. Agora, encontrava uma paz estranha na ordem simples das caixas. "Preciso de mais gaze, por favor." Arthur virou-se e viu Elias parado à porta, com o seu jaleco branco, a mesma autoridade calma no olhar. "Claro, doutor", respondeu Arthur, e pela primeira vez a palavra doutor não tinha o peso de uma súplica desesperada, mas de um respeito genuíno. Enquanto Arthur lhe entregava o material, Clara entrou na farmácia, a rir de algo que o filho de Elias, Tiago, lhe contara. Os 2 adolescentes tinham se tornado amigos inseparáveis, ligados por uma história que nenhum dos seus colegas de escola poderia compreender. Elias e Arthur ficaram em silêncio por um momento, ao observar os seus filhos. 2 crianças cujas vidas tinham sido irrevogavelmente entrelaçadas pela queda e redenção dos seus pais. "Ela parece feliz", disse Elias ao observar Clara. "Ela é feliz", confirmou Arthur. "Está a pensar em ser advogada. Diz que quer lutar por pessoas que o sistema ignora." Ele sorriu, um sorriso genuíno e cansado. "Acho que ela tem um bom modelo em casa." "Ambos têm", disse Elias ao olhar para Tiago. "Ele quer ser cirurgião de transplantes." Não havia mais nada a ser dito. O perdão nunca fora pedido em voz alta, e a gratidão era demasiado profunda para ser expressa em palavras. Estava ali, no trabalho que faziam juntos, nas vidas que tocavam, no futuro dos seus filhos. Mais tarde, naquele dia, enquanto fechava a clínica, Elias entregou a Arthur um envelope. "O que é isto?"
É o primeiro relatório anual da Fundação Hemoblock, criada com os fundos do acordo judicial da sua antiga empresa. Já financiamos o tratamento de 200 crianças com doenças raras. Pensei que gostaria de ver. Arthur abriu o relatório. O seu veneno tinha sido transformado em antídoto. A sua ganância em generosidade. Obrigado, Elias, disse ele, a voz embargada. Não, respondeu Elias, a colocar uma mão no ombro de Arthur. Obrigado a si. Você ensinou-me que, por vezes, a maior vitória não é limpar o nosso nome, mas usar a nossa dor para curar os outros. Ao pôr do sol, Arthur e Clara apanharam autocarro para casa. Ele olhou pela janela para a cidade que um dia governara e não sentiu nostalgia nem arrependimento. Tinha trocado um reino de betão por um pequeno apartamento cheio de amor. Tinha perdido um império, mas salvara sua filha. E no processo, sem nunca o planejar, salvara-se a si mesmo. 10 anos. Uma década inteira havia se passado desde a cirurgia que salvara uma vida e demolira um império. O tempo, que antes fora um inimigo a contar os segundos para a morte de Clara, agora era um aliado gentil a tecer uma nova realidade que ninguém poderia ter previsto. O cenário não era um tribunal nem um hospital, mas o jardim vibrante da clínica Dr. Elias Mendes, que celebrava seu 10º aniversário. Não era uma gala de luxo, mas uma festa comunitária, com balões coloridos, bolo caseiro e o som de risos de crianças que, em outras circunstâncias, talvez não estivessem mais ali. Arthur Fontes, agora com 62 anos, era apenas seu Arthur, o voluntário que cuidava da horta da clínica com um carinho de avô. As suas mãos, que um dia assinaram contratos bilionários, estavam agora sujas de terra. As linhas de preocupação no seu rosto tinham sido suavizadas, substituídas por rugas de quem sorri com frequência. Ele não possuía mais um império, mas tinha encontrado um reino. Clara, aos 22 anos, era uma jovem mulher extraordinária. A fragilidade da infância tinha dado lugar a uma força serena. Cursava o último ano de Direito na USP, com especialização em Direitos Humanos, e passava as tardes oferecendo consultoria jurídica gratuita para as famílias da clínica. Ela movia-se entre as pessoas com a mesma empatia natural que um dia pertencera a Elias. Elias Mendes era uma lenda local. O seu nome fora limpo, a sua reputação restaurada. Recusara todas as ofertas para voltar ao estrelato da medicina de elite, preferindo a medicina de verdade, a que cura gente, não contas bancárias. A sua clínica, financiada inicialmente pelo acordo judicial da antiga Fontes Pharma, tornara-se um modelo de saúde comunitária. Ao seu lado, com o mesmo jaleco branco, estava o Dr. Tiago Mendes, seu filho, um jovem residente de cirurgia com o mesmo olhar intenso e as mesmas mãos firmes do pai. Arthur estava a servir fatias de bolo quando um jovem jornalista o abordou. Ele fazia uma matéria sobre os 10 anos do escândalo Fontes. Senhor Fontes, uma pergunta, se me permite, disse o rapaz com o gravador na mão. Olhando para trás, para tudo que perdeu, os bilhões, a empresa, o status, se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Arthur parou, a faca do bolo na mão. Olhou ao redor. Viu Clara a ajudar uma mãe a preencher um formulário. Viu Elias a examinar o joelho ralado de um menino que caíra a correr. Viu a vida a pulsar naquele jardim. Uma vida que ele, indiretamente, ajudara a nutrir. Ele virou-se para o jornalista com um sorriso tranquilo. Jovem, começou ele, a sua voz calma e ponderada. Eu não perdi nada naquele dia. Eu comecei a ganhar. O jornalista franziu a testa, confuso. Ganhar? Eu passei 50 anos na minha vida a confundir preço com valor. Tudo, para mim, tinha um preço. Lealdade, silêncio, até mesmo a justiça. Eu era um homem que sabia o preço de tudo e o valor de nada. Naquele dia eu não perdi bilhões.
Eu paguei o preço para descobrir o que realmente tem valor. Ele apontou com a cabeça na direção de Clara. Vê aquela jovem ali? Ela é o meu valor. A saúde dela, o sorriso dela, a mulher incrível em que se tornou. Vê aquele médico ali? Ele apontou para Elias. A integridade dele, a sua amizade. Isso tem valor. Esta comunidade, a segunda oportunidade que estas crianças estão a ter, isso tem um valor que nenhuma quantia de dinheiro no mundo pode comprar. Arthur entregou um prato de bolo ao jornalista. Eu não trocava um único dia da minha vida simples de hoje por 1000 anos da minha vida rica de antes. Eu não perdi o império, eu livrei-me de uma prisão. Naquele momento, Clara aproximou-se, passando o braço pelos ombros do pai. Está a contar novamente suas histórias de filosofia de botequim, pai? Estou tentando ensinar aos jovens o que realmente importa, ele riu. Elias e Tiago juntaram-se a eles. Os 4 ficaram ali parados por um momento, um quarteto improvável forjado no fogo da crise. O ex-bilionário, a sua filha advogada, o médico redimido e o seu filho cirurgião. Sabe, Elias, disse Arthur, a olhar para o céu do fim da tarde. A Lúcia, minha falecida esposa, disse-me uma vez que o dinheiro me tinha devorado. Ela estava errada. Elias olhou para ele, curioso. Não me devorou, concluiu Arthur. Apenas me fez indigesto. Eu precisei vomitar tudo para finalmente me sentir limpo por dentro. Elias sorriu, um sorriso genuíno de um amigo. E no meio da festa simples, sob o céu de São Paulo, o ciclo estava completo, não com o som de monitores de UTI ou o caos de uma conferência de imprensa, mas com o som suave de risos, de comunidade e da promessa silenciosa de que, por vezes, é preciso destruir uma vida para poder finalmente começar a viver.